Fala, meus comatolídeos natantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cabelo, que agora nós estamos de cara nova, não sei se vocês perceberam, mas agora o canal se chama Biologia com Prof. Cabelo. O conteúdo que vocês veem aqui vai continuar o mesmo, a tendência é sempre melhorar a qualidade, e se vocês chegaram até esse vídeo, é porque vocês estão interessados no assunto de ecologia. E eu costumo falar nas minhas aulas e em muitas matérias que eu já dei aula, que existem temas chaves para várias matérias. O que são temas chaves? São aqueles temas dentro de cada matéria que vocês têm que saber, que vocês vão encontrar em muitos concursos, que vocês vão usar na vida, e dentro do tema de ecologia de comunidades, que é essa sequência de vídeos que vocês estão vendo aí, se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores, já acessa a playlist que eu vou deixar em algum lugar aqui em cima e assistam os outros vídeos com o tema ecologia. Os últimos 3 vídeos contando com esse são temas de ecologia de comunidade. E eu falo, existem temas chaves e até para ecologia de comunidades. Hoje nós falaremos dos padrões de comunidades no tempo, mas abordaremos 2 temas extremamente importantes, que é a sucessão ecológica e a teoria do distúrbio intermediário. Vocês podem ter certeza que se vocês trabalham com isso, vocês vão ter que ter esse tema muito bem definido aí na cabeça de vocês. Eu, como consultor ambiental, estou sempre resgatando aí o termo de sucessão ecológica. Eu já vi cair esse tema em vários concursos, tá? Não que essa aula ela seja mais importante do que as outras. Eu acho que todas as aulas são mais importantes. Mas se a minha experiência permite dizer alguma coisa, eu digo para vocês, com certeza na vida de vocês, o tema dessa aula vocês vão encontrar com muito mais frequência na vida de vocês. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já se interessou por esse tema, acha que vai agregar alguma coisa de você, já inscreve no canal, né? Se você já conhece o meu canal, já se inscreve aí, ativa o sininho, já deixa um like no vídeo. Agora, se você não conhece, se é a primeira vez que você está assistindo esse canal, ainda não deixa o like, ainda não se inscreve no meu canal. Vai assistindo esse vídeo, a hora que eu falar alguma coisa aí que agregou na vida de vocês, aí sim, vocês se inscrevem, deixam um like, etc e tal, como uma forma de agradecimento. Afinal de contas, eu deixo essas aulas aqui totalmente gratuitas, aulas que são de níveis, aí são resumos de aulas a níveis de graduação, aula que vocês teriam acesso apenas se vocês estivessem numa faculdade de biologia, então não custa aí dar uma ajuda aí, uma força pro canal, se inscrevendo e deixando o like no vídeo. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai levar esse conteúdo aí para muitas outras pessoas. Então vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre comunidades ao longo do tempo, como continuação do que nós falamos na aula passada. Para quem não assistiu à aula passada, nós falamos sobre comunidades no espaço, padrões de comunidades no espaço, como essas comunidades elas estão organizadas no espaço. E hoje nós abordaremos como elas estão organizadas ao longo do tempo. Afinal de contas, tão importante quanto saber onde as espécies ocorrem é saber quando essas espécies ocorrem. Mas como assim, Cabelo? Eu estou vendo essa espécie aqui, ela está ocorrendo agora. Então, só de vocês partirem para essa linha de pensamento, vocês já estão vendo que eu estou tendo uma ideia de tempo. Então, se eu sair ali fora na rua, eu vou encontrar uma série de aves, eu vou encontrar 2, 3 espécies de pombo. Eu sei que aqui perto da casa tem o gavião carijó também. Eu tenho toda uma comunidade de espécies que vivem aqui na região urbana. Porém, quando essas espécies estão ocorrendo? Elas estão ocorrendo neste momento, porque exatamente neste momento existem as condições favoráveis para que esse conjunto de espécies esteja ocorrendo nesse momento. Antes de ser construída essa cidade, muito provavelmente existia uma floresta, e essa floresta estava habitada por outras espécies de plantas e, consequentemente, por outras espécies de animais. Então, essa comunidade que nós estamos observando neste tempo, nem sempre ela foi a mesma. Então, perguntas que devemos fazer quando estudamos uma comunidade. Quando e onde essa comunidade ocorre, tá? Normalmente as comunidades elas vão ocorrer nos locais onde e quando elas forem capazes de alcançar. Então, para uma comunidade ocorrer em um determinado local, para ela ter aquela composição, as espécies que ali vivem, elas precisam ser capazes de colonizar aquele local. Muitas vezes, essa possibilidade de colonização,
ela não é tão imediata quanto a gente imagina. Vamos imaginar há muitos milhares de anos atrás, muitos milhões de anos atrás, quando os nossos continentes eles ainda eram juntos no que nós chamávamos de Pangeia. As espécies que ali viviam, elas podiam transitar ali pelo ambiente terrestre livremente, sem nenhuma barreira física aparente, né? Eu falo aparente porque dependendo da espécie, pode sim ter algumas barreiras físicas. Depois de um tempo, esses continentes começaram a se separar, algumas espécies elas foram isoladas e depois de um tempo, algumas partes continentais que saíram de um local, elas foram parar encostadas em outras partes continentais. Então, essas espécies puderam migrar para essas outras regiões continentais. Mas vocês percebem que durante muito tempo essa migração ela foi impossibilitada. Esses animais não podiam, esses animais terrestres não podiam atravessar o oceano e parar, por exemplo, lá próximo à Ásia, né? A Ásia é um pedaço de continente ali que se deslocou bastante, se encontrou com outros e durante muito tempo as espécies que ali viviam não podiam transitar para outros locais porque aquela parte, aquela porção continental estava ilhada ali e isso não era possível, tá? Então, existe, né, para que uma comunidade ocorra, as espécies que ali vivem, em algum momento elas tiveram que ser capazes de alcançar aquele determinado local. Além disso, não adianta nada uma espécie ser capaz de colonizar um novo local se naquele momento ainda não existem os recursos apropriados. Ao longo da pré-história, vamos imaginar também na pré-história, né? Muitos vertebrados já existiam muito antes do ambiente terrestre ser colonizado. Porém, durante muito tempo, o ambiente terrestre ele não era favorável para que espécies habitassem. Para que isso acontecesse, teria que ter alguma coisa ali no ambiente terrestre que permitisse ou que favorecesse de alguma forma espécies que eventualmente invadissem o ambiente terrestre. Então, para isso, foi preciso que ocorresse a evolução de pequenas plantas, né, como musgos, briófitas, pteridófitas, ali elas conseguissem invadir de certa forma o ambiente terrestre para que tivesse alguma coisa ali que tornasse aquele ambiente favorável para organismos terrestres que viessem evoluir. Então, o próprio processo evolutivo ele teve que passar por um processo de facilitação. Então, nem sempre a colonização de determinados locais ela foi possível. Vamos pensar a curto prazo agora, por exemplo, se você pensar numa mata com um dossel muito alto, uma mata muito sombreada, existe ali uma série de plantas que poderiam estar ocorrendo ali na parte mais próxima ao solo, porém elas não ocorrem porque ali não tem incidência de luz, tem árvores muito altas cobrindo ali e aquelas espécies que poderiam ocorrer ali no subbosque não ocorrem porque tem muita sombra. Porém, em algum momento pode acontecer de uma chuva, um vendaval, derrubar uma árvore muito grande e abrir uma clareira. Então, naquele momento, a partir daquele momento, uma nova comunidade pode começar a se modificar ali naquele ambiente daquela clareira, porque até então não era favorável, mas a partir daquele momento o ambiente se torna favorável. Então, onde e quando, né? São perguntas que a gente sempre deve fazer. E além disso, né? Além delas serem capazes de alcançar aquele ambiente ter recursos próprios para ocorrer aquela comunidade. Além disso, essas espécies elas não podem ser impedidas por competidores, predadores ou parasitas. Então, os fatores bióticos também vão ser importantes onde e quando esses fatores bióticos forem favoráveis. Então, muitas vezes uma espécie ela não ocorre num determinado local porque tem muito competidor ou porque tem muito predador, mas em algum momento pode acontecer de alguma espécie competidora ou predadora ela ser extinta e ali o caminho vai estar livre e vai estar favorável para que as espécies ocorram naquele determinado local, tá? Então todos esses fatores eles devem estar em conjunto para que uma comunidade ocorra, devem estar em conjunto tanto no espaço quanto no tempo. Então são coisas importantes quando a gente fala, né, nos padrões de comunidade ao longo do tempo. Falando então em termos de comunidade, né, como essa comunidade ela vai se estabelecer, existem dois fatores controladores
da composição daquela comunidade. Os ecólogos, né, costumam dividir esses dois fatores em fatores controlados por fundação e fatores controlados por dominância. Nós vamos ver esses dois fatores aí de forma separada, mas vamos entender primeiro o que são comunidades controladas por fatores de fundação. Como o próprio nome já diz, um fator de fundação está relacionado com os fundadores daquela comunidade. Quem são os fundadores? Os fundadores são as primeiras espécies que chegaram naquela comunidade. São as espécies que vão fundar. A partir dela, são os descendentes dessas espécies que vão formar essa comunidade. Então, ela é uma comunidade onde a dinâmica dela vai ser controlada de acordo com as espécies que fundaram aquela comunidade naquele determinado local, naquele determinado tempo. Nas comunidades que são controladas por fundadores, as espécies que vivem naquelas comunidades, elas são equivalentes em sua capacidade de colonização. Ou seja, todas as espécies que vivem ali, elas têm capacidade aproximadamente igual de colonizar os espaços disponíveis naquele ambiente. Então, aquele ambiente tem espaço, qualquer uma das espécies que ali vivem, elas poderiam colonizar de forma aproximadamente igual aquele ambiente. Elas estão praticamente adaptadas de maneira igual para se manter naquele ambiente. E elas têm chances aproximadamente iguais de se manter. Então, não só colonizar aquele ambiente, mas elas também são capazes de se manter naquele ambiente até o momento de sua morte. Então, elas se mantêm sobrevivendo aos fatores ambientais, sobrevivendo a possíveis predadores ou qualquer outros fatores bióticos que ocorram ali naquele local. Quando nós vamos encontrar comunidades desse tipo? Normalmente, essas comunidades elas são encontradas em ambientes onde a diversidade taxonômica é baixa. Como assim? Vamos imaginar um bioma aqui no nosso país onde a diversidade assim taxonômica, quando eu digo taxonômica, eu não quero dizer diversidade de espécie, eu digo quantidade de táxons superiores aí mais diferente. Vamos pegar, por exemplo, o ambiente do Pampa. Né? O nosso Pampa, o Pampa brasileiro, ele é composto principalmente por espécies de gramíneas e algumas espécies herbáceas. Então, o fato de eu ter muitas espécies, pode ser que eu tenha muitas espécies, mas a maioria são gramíneas, então pertence a um grupo taxonômico ali relativamente maior. Então, normalmente, nesses ambientes, nós encontramos comunidades que se assemelham a essa teoria aí de comunidades controladas por fundadores. Nós temos uma diversidade taxonômica relativamente baixa, né? Embora tenha muitas espécies, que nós já sabemos que o nosso Pampa também é muito rico, né? Mas a diversidade de táxons superiores ela é um pouco menor. Então nós temos muitas gramíneas, todas gramíneas, independente das espécies, com chances aproximadamente iguais de colonizarem aqueles locais, capacidade de se manterem aproximadamente iguais ali naquele local. Então, se eu pegar um espaço e eu for analisar aquela comunidade, vai depender de quem chegou ali primeiro, né? A dinâmica daquela comunidade ela vai ser regida, né? Ela vai ter a característica daquelas espécies que chegaram ali primeiro. Então, o efeito do fundador ele é mais importante nas comunidades controladas por fundação. Mas e nas comunidades controladas por dominância? Aí a coisa já vai ser um pouco diferente. Por quê? Nessas comunidades, algumas espécies elas têm capacidades competitivas diferentes. Então, algumas são melhores competidoras do que outras. Algumas são capazes de competir por espaço, competir por outros recursos, por alimento, do que outras espécies. Então, aqui a gente já começa a encontrar a diferença aqui, né? Enquanto na de fundação a capacidade competitiva e colonização era praticamente equivalente, né, das espécies, aqui nós já vamos ter espécies melhores competidoras, melhores colonizadoras, isso vai ter essa variação, vai ter essa discrepância. Normalmente, nas comunidades controladas por dominância, um colonizador inicial não pode necessariamente se manter. Então, nessas comunidades, muitas vezes nem sempre aquelas primeiras espécies que chegaram naquela comunidade
muito provavelmente não são elas que vão permanecer a longo prazo. Você pode ter uma gama de espécies ali no momento inicial, mas ao longo do tempo ela vai sendo substituída por outras espécies. Então, não necessariamente ela vai ser capaz de se manter ali ao longo do tempo. Além disso, existe uma sequência razoavelmente previsível de espécies nas comunidades controladas por dominância. Eu vou ter aquelas espécies que nós chamamos de espécies iniciais, que são boas colonizadoras, né? Então elas são rápidas em colonizar. Quando aquele ambiente ele fica disponível, nós vamos ter as espécies iniciais que elas colonizam rapidamente aquele ambiente, porém, ao longo do tempo, ela vai perdendo espaço para as espécies tardias, que elas podem não ser boas colonizadoras, mas elas são boas competidoras. Então, elas vão, ao longo do tempo, elas vão substituindo as espécies iniciais por competição. Elas vão ganhando espaço ali e elas vão dominando o espaço. Por isso que essa comunidade ela é controlada por dominância. Por quê? A dinâmica daquela comunidade vai depender das espécies dominantes que nós teremos ali. Esse tipo de comunidade, ele é o mais comum nos ambientes tropicais. Então, aqui na Mata Atlântica, no Cerrado, na Floresta Amazônica, nos principais ambientes brasileiros, nós vamos encontrar comunidades controladas por dominância, que são aquelas que passam por esse processo de modificação da composição das espécies ao longo do tempo, saindo das espécies colonizadoras para as espécies competidoras. Então, quando falamos sobre isso, nós estamos falando daquele tema que eu falei no começo do vídeo, que é um dos mais importantes na ecologia, que é a sucessão ecológica. A sucessão ecológica, ela trata desse padrão de modificação da comunidade ao longo do tempo. Então, a sucessão ecológica, ela pode ser definida dessa forma como eu escrevi ali no canto esquerdo do slide. Ela é um padrão de colonização e extinção, porque inicialmente existe uma colonização, mas algumas espécies elas vão se extinguindo daquele local ao longo do tempo, porque elas vão sendo substituídas por outras. Então, é um padrão de colonização e extinção de populações de espécies não sazonais. Tá? Então é muito importante que essas espécies elas não sejam sazonais. Por quê? Porque espécies sazonais elas são cíclicas ao longo do ano. Então é normal elas sumirem numa determinada época do ano e reaparecerem em outra época do ano. E elas vão fazendo esse ciclo. Então isso não é sucessão ecológica, tá? Isso são espécies sazonais. Então esse padrão não está relacionado à sazonalidade. Ele está mais relacionado ao longo prazo. E ele é direcionado e contínuo em um dado local. A gente fala que ele é direcionado porque existe uma certa sequência de etapas até atingir uma etapa final, que é o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver esse processo de sucessão ecológica. Então, basicamente, ele funciona da maneira como está nessa figura aí ao lado direito. Essa figura, ela está representando um processo de sucessão ecológica ao longo do tempo, enquanto que aqui, à esquerda da figura, nós temos os processos iniciais e aqui ao final, à direita da figura, nós temos os processos finais. Então, à esquerda é o mais antigo, à direita é o mais recente. Essa figura, ela é muito didática para a gente entender o processo de sucessão ecológica, porém, na prática, é um pouco mais difícil da gente observar. Mas vamos entender ela a princípio, depois eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos da prática. Então, inicialmente, existia uma rocha. Vamos pensar num solo até então inabitado, né? Uma rocha nua, uma rocha ali sem nenhum tipo de organismo habitando aquela rocha. Tá? Ela vai começar a ser colonizada, vai ter início ali o processo de sucessão ecológica. Com o tempo, aquela rocha nua, ela vai sofrendo processos ali de chuva, de erosão, ela vai começar a criar algumas reentrâncias, né? Ela vai começar a ficar com uma forma aí mais diversificada e isso vai favorecer o estabelecimento de micro-organismos ali. Num estágio inicial, alguns micro-organismos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Quem vai chegar ali primeiro? Líquens, musgos,
algumas bactérias, né, alguns fungos, organismos que vão incrustar ali naquela rocha. E a própria atividade metabólica desses organismos pode liberar ali alguns ácidos, alguns compostos orgânicos. Tudo isso vai favorecer com que essa rocha ela continue se degradando, né? Esses ácidos liberados por bactérias e micro-organismos que acabaram de ocupar aquela rocha, vai favorecendo, vai ajudando essa rocha a ser degradada, a ser fragmentada ao longo do tempo. Vai chegar um ponto em que esses fragmentos eles vão estar já tão pequenos e vai começar a formar um solo, né? Uma areia ou um cascalho, algo mais fino que seja suficiente para que algumas ervas e pequenos arbustos já consigam fixar as raízes ali naquela rocha. Então, esse primeiro momento, ele chamado aqui de ecese, né? Hoje nós já temos um nome mais moderno e mais fácil de guardar, que é o estágio de facilitação. Então, esses primeiros organismos, esses organismos pioneiros ali, eles serão os facilitadores. Eles vão transformar aquele solo, eles vão transformar em um ambiente mais favorável para outras espécies. Então, depois de um tempo com esses pequenos arbustos e uma vegetação herbácea, esse solo vai continuar sendo fragmentado, né? Essas espécies vão servir ali como adubo no solo, porque elas não têm uma vida muito longa também, e já vai deixar esse solo favorável para espécies de plantas aí um pouco maiores, e chegaremos a um processo ali, a uma etapa onde essa vegetação ela já vai ser composta ali por matagal com arbustos. Então vai ter uma vegetação aí já bastante arbustiva, né, com um matagal ali. Vai ter aquela vegetação densa, mas ainda nenhuma árvore de grande porte. E chegaremos ali à etapa chamada de série. Nessa etapa, né, nessa etapa aí onde já tem a vegetação arbustiva, irá começar a aparecer os primeiros animais herbívoros ali, mamíferos ou alguma outra espécie ali, insetos, que vão ali em busca de alimento, vão se alimentar desses arbustos, dessas plantas, e muitas vezes eles vão trazer consigo sementes de outras espécies. Então, essas espécies que começaram a frequentar essa vegetação arbustiva, vai trazer grudado nos seus pelos sementes de outras espécies e vão atuar também como polinizadores. Então aí já vão começar a aparecer as primeiras árvores de grande porte. E quando eu tenho árvores de grande porte, aí essa vegetação ela já vai ser dominada aí por espécies perenes, espécies que já vão ficar ali ao longo prazo, que nesse exemplo tem pinheiros, né, carvalhos e vidoeiros, né? Obviamente que essa vegetação não é brasileira. Então aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, nós já teremos a terceira etapa, que é chamada de clímax. Então, quando a gente encontra uma floresta, um ambiente que atingiu o estágio sucessional chamado de clímax, significa que ali você já encontra as espécies que vão permanecer ali a longo prazo. Tá? São aquelas espécies que já chegamos ao estágio de sucessão ecológica, o estágio final. Tá? O clímax é o estágio final de sucessão ecológica. Partindo então desse princípio, nós podemos separar a sucessão ecológica em dois tipos. Então, existe a sucessão ecológica primária e existe a sucessão secundária. A sucessão primária é basicamente esse exemplo que eu acabei de dar para vocês no slide anterior, né? Na sucessão primária, começa a partir de uma área exposta que nunca foi habitada, como no exemplo ali da rocha. Acontece todas as etapas, né? As 4 etapas: colonização, facilitação, o aparecimento da vegetação mista e o estágio de clímax, que é o estágio final. Então, na colonização, na sucessão primária, nós temos bonitinho todos esses 4 estágios. E quando ocorre, né? Quando nós podemos observar? Porque assim, o nosso planeta já está praticamente habitado, né? Os biomas já existem, então, em alguns casos, a gente encontra ainda casos em que ocorre a sucessão primária. Por exemplo,
Quando ocorre uma grande erupção vulcânica e escorre muita lava em cima de uma floresta, cobre tudo ali, mata tudo a vegetação, a hora que aquela lava vulcânica, né, aquele magma seca, o que sobra ali é só a rocha vulcânica. Então, ali em cima daquela rocha, vai dar início ao processo de sucessão primária, exatamente como eu mostrei no slide anterior. Crateras causadas por meteoros também, então pode cair um meteoro muito grande, abrir uma cratera e expor um espaço que nunca foi habitado por vegetação, então vai acontecer ali naquele local o processo de sucessão primária, né? Substrato exposto após o derretimento de geleiras, que está acontecendo nesse momento, né? Tem muitas geleiras derretendo e está expondo espaços, né, que antes nunca foram habitados, ou que foram habitados há muitos milhares de anos, mas não tem mais vida nenhuma naquele local. Então ali vai ter início também ao processo de sucessão primária. O retraimento de dunas, vocês já viram dunas, né? Elas são movimentadas ali pelo vento, então um vendaval muito forte pode expor uma rocha que estava ali debaixo daquela areia toda, e ali vai ter início o processo de sucessão primária. Porém, na maioria dos casos, o que nós observamos é o estágio de sucessão secundária. Por que sucessão secundária? A sucessão secundária, ela vai acontecer em locais onde já existia todo o processo de sucessão primária, porém aconteceu alguma perturbação onde o processo ele teve que voltar desde o início, né? Existia uma área previamente habitada, mas ela sofreu algum distúrbio. Por exemplo, acredito que todos vocês já devam ter visto um local que antes era uma floresta, mas aquela floresta ela foi totalmente desmatada. Chegou alguém lá e falou: não, vou construir pasto nisso tudo aqui. Aí a pessoa foi lá, cortou todas as árvores, acabou com a vegetação ali. Não é vegetação primária, por quê? Porque ali já em algum momento já existiu um processo de sucessão, já teve uma área habitada ali. E agora ela vai ter que recomeçar o processo de sucessão. Então a gente fala que é uma sucessão secundária, porque já existia uma comunidade ali, mas sofreu um distúrbio e acabou com aquela comunidade. Então ela vai recomeçar o processo de sucessão. Isso é a sucessão secundária. Existe, nesse caso, a remoção parcial ou completa da comunidade antiga. Vamos pensar numa mata aí, numa floresta que foi totalmente devastada para a construção de um pasto. Então, houve a remoção total da comunidade antiga. Porém, né, se você deixa aquela floresta ali, você uma hora fala, não, esse pasto ele está irregular aqui, vamos deixar a natureza se recuperar. Quando ela começar a se recuperar, não vai existir aquele primeiro estágio de facilitação, aquela primeira colonização inicial dos micro-organismos na rocha nua. Essa etapa ela não vai existir. Então, na sucessão secundária, não existe a etapa de facilitação. Por quê? Normalmente, aquele solo ele já foi preparado, ele não precisa ser fragmentado novamente. O solo está ali, ele não vai precisar passar por todo aquele processo de facilitação. Então essa etapa ela não existe. Na sucessão secundária já começa a partir da etapa onde já aconteceu a facilitação. Então vai começar a surgir ali a vegetação mista. Exemplos: áreas desmatadas, como eu já acabei de citar. Se você acompanha o meu canal, você deve ter visto um dos últimos shorts que eu publiquei aqui no YouTube, um local onde eu filmei, eu estava fazendo um trabalho ali de monitoramento ambiental e era uma área muito exuberante, uma floresta muito exuberante que já atingiu o estágio de clímax, porém aquela espécie um dia ela já foi pasto, aquela área toda ela já havia sido desmatada e a floresta se recuperou, ela passou por um processo de sucessão secundária, né? O estágio de sucessão secundária. Então ela já existia ali uma mata, ela foi devastada, virou pasto e depois deixaram a natureza se recuperar ali naquela região.
Dá uma procurada ali nos shorts, ali no canal, que vocês vão achar. Vocês vão ver que lugar maravilhoso e capacidade que a natureza tem de se recuperar. Então, áreas desmatadas podem ser exemplos aí de locais de sucessão secundária. Abertura de clareiras também, né? Então, numa área de uma floresta que já existe, como eu falei anteriormente, pode ser que caia alguma árvore ali, abra um espaço ali de sol, né? Um espaço onde a luz solar começa a bater ali. O que vai acontecer? As espécies pioneiras, elas vão colonizar aquele local ali rapidamente, algumas vegetações arbustivas ali, né, as espécies colonizadoras, porém elas não vão ser capazes de se manter ali, porque ao longo do tempo vão começar a chegar as espécies competidoras e vão começar a substituir, então vai ter a substituição pelas espécies que vão ficar ali ao longo do tempo. Então, a longo prazo, vai voltar a crescer ali naquele local uma nova espécie arbórea ali que vai ocupar toda aquela clareira e vai novamente tampar ali o sol, vai voltar a ser sombreado aquele local. Ressacas marítimas, então ali aqui um exemplo de num local marítimo que pode acontecer, muitas vezes uma enseada, aquele ambiente totalmente abrigado, onde a perturbação ali naquela comunidade bentônica ela é mínima, pode passar por um vendaval, uma ressaca marítima muito forte e varrer toda a comunidade bentônica que vive ali naquele substrato. E aí o que vai acontecer? Vai ter que acontecer novamente um processo de sucessão das espécies bentônicas que vivem ali naquele local. Isso também é caracterizado como sucessão secundária. Tenho aqui algumas considerações sobre sucessão. Tá? Lembrando que a aula não está acabando, tá, gente? Mantenha aí, continue aí, pega um copo d'água, esse assunto é importante. Existe um balanço entre colonização e competição entre espécies iniciais e espécies tardias. Tá? Normalmente as espécies iniciais elas são boas colonizadoras, porque elas chegam primeiro, e ao longo do tempo existe esse balanço, porque elas vão sendo substituídas, essa comunidade ela vai sendo rebalanceada ao ser substituída pelas espécies tardias, que são boas competidoras. O processo de facilitação, como eu citei anteriormente, que é uma das etapas, ele é um processo importante, mas nem sempre. Porque muitas vezes uma espécie facilitadora, ela facilita a ocorrência de espécies da mesma espécie, de indivíduos da mesma espécie que ela. O exemplo é a taboa, né? A taboa é uma gramínea enorme que ocorre em ambientes alagados. Ela facilita que aquele ambiente se mantenha alagado, um ambiente de brejo ali, porém, naquelas condições, apenas indivíduos de taboa conseguem sobreviver ali também. Então, normalmente, quando a gente tem taboa, dificilmente vai ocorrer o processo de substituição ali. Né? Por quê? Porque ela é uma espécie que ela facilita a ocorrência de outros indivíduos, só que da mesma espécie que ela. Então, a facilitação é um processo importante, mas nem sempre. Então, casos precisam ser analisados ali. Agora, já as interações mutualísticas, elas são extremamente importantes para que uma comunidade ela atinja o estágio de clímax. Então, é extremamente importante que haja polinizadores, em que hajam dispersores para aquelas espécies vegetais ou de qualquer outras espécies aí que compõem aquela comunidade. Outro fato relevante sobre o estágio clímax. Eles podem ser atingidos rapidamente. Então, se não houver nenhuma perturbação, o ambiente estiver facilitado ali já, tiver as condições totalmente favoráveis, o clímax ele vai ser atingido rapidamente, ou ele pode ser atingido tão lento, dependendo do ambiente, esse clímax ele pode demorar tanto para ser atingido, que de fato ele pode nunca ser atingido. A gente vê muito isso aqui no ambiente onde eu vivo, né? Aqui no local que eu estou, aos arredores da cidade de São José do Rio Preto, nós temos uma vegetação composta principalmente com mata atlântica, né? Floresta estacional semidecidual, porém aqui já é transição com o ambiente de cerrado. Então, muitas vezes aqui as florestas, além de estar misturado dois biomas, nós temos muitos fatores de perturbação, como queimadas, né? Desmatamento, e esse clímax, ele quase nunca é de fato atingido.
esse clímax ele quase nunca chega. Por quê? Porque quando está chegando ali próximo ao clímax, acontece uma outra perturbação e esse ambiente ele acaba nunca sendo atingido o clímax, tá? Então vocês têm que ter isso em mente, que dependendo do local, esse clímax ele pode nunca chegar de fato a acontecer. Tudo depende da quantidade de perturbação que aquele ambiente vai sofrer. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade, né? Lembra do que nas aulas passadas, quando eu falei dos índices de diversidade. Vamos relacionar isso agora com a sucessão ecológica. Ao longo do tempo, né, esse exemplo aqui também do livro do Beagle, lembrando que todos os exemplos e toda essa aula ela é baseada no livro Ecologia de Indivíduos a Ecossistema. Quem se interessar por esse livro, eu vou deixar o link ali na descrição de onde vocês podem deixar esse livro aí para comprar. É o meu livro de ecologia favorito. Então, esse exemplo aqui é desse livro. Aqui nós temos um exemplo de uma comunidade ao longo do tempo, desde o seu início aqui. Então, inicialmente, a diversidade ela é baixa. Então, aqui no nosso eixo X nós temos o tempo. Ao longo do tempo, o que acontece? Começa a aparecer as espécies pioneiras, que aqui embaixo nós temos nesse primeiro exemplo. Vamos separar essa comunidade aqui em estágios, tá? Então, no primeiro estágio, vamos chamar isso aqui de primeiro estágio, eu tenho espécies pioneiras, que são aquelas iniciais, que vamos chamar de nomes fictícios aqui, de P1, P2 e P3, ou seja, espécie pioneira 1, pioneira 2 e pioneira 3. Então, aqui a diversidade ela ainda é baixa. Porém, ao longo do tempo, facilitação, etc. e tal, vai aumentando a biodiversidade, porque vai chegando espécies novas. Então, aqui no próximo estágio, vamos separar novamente aqui esse gráfico. Nesse segundo momento, nós estamos aqui, ainda temos a espécie P1 aqui embaixo, temos a espécie P2, P3, P4, mas já começou a aparecer algumas espécies dos níveis intermediários, aqui representado pela letra M, né? Então tem duas espécies aqui, M1 e M3. Não sei se o autor errou aqui, mas faltou a M2 em algum momento. Não apareceu a espécie M2 aqui, tá? Mas já temos duas espécies aqui que são espécies de níveis intermediários. Então, conforme a diversidade ela vai aumentando a diversidade, vão aparecendo espécies novas até atingir aqui esse pico de diversidade. Então, ao longo do tempo, chega um momento em que a diversidade ecológica aqui ela está bem alta. O que nós encontramos aqui nesse espaço? Nós encontramos praticamente apenas uma espécie pioneira que ela ainda resistiu aqui, mas já foi substituída por uma espécie intermediária aqui, M2, M3, M1, M4, M5, apareceram novas espécies intermediárias e já começou a aparecer algumas espécies clímax aqui, representadas pela letra C, C1, C2, C3 aqui embaixo, C4 aqui em cima. Então, nesse estágio aqui, onde tem o pico de diversidade, eu tenho ali já poucas espécies pioneiras, eu ainda tenho muitas espécies intermediárias, e já tenho um pouquinho ali de espécies clímax. Porém, conforme eu expliquei anteriormente, essas espécies clímax, essas espécies do ambiente, quando ele atinge ali clímax, significa que essas espécies clímax, elas são boas competidoras. E aí, o que vai acontecer? Como elas são boas competidoras, elas já vão começar a substituir todas as outras espécies, tanto as pioneiras quanto as intermediárias. Quando que esse ambiente atingir o clímax, só vão sobrar espécies clímax. C1, C2, C3, C4, C5, né? Muitas espécies clímax aqui, porém, menos espécies em termos de riqueza, já é um pouco menor. Então, a diversidade, quando esse ambiente atinge o clímax, nem sempre significa que a diversidade é maior. Pode ser que nos processos intermediários da sucessão ecológica, a diversidade é maior. Olha esse aqui, nesse da seta aqui que eu desenhei para vocês. Aqui, a diversidade é maior. Eu tenho espécies pioneiras, duas ainda, uma espécie pioneira, eu tenho muitas espécies intermediárias e algumas espécies clímax. Só que como as clímax elas são competidoras, sobraram aqui
o espaço totalmente preenchido, só que só por espécies clímax. Então a diversidade ela acabou diminuindo quando aquela região ela atinge o clímax, tá? Então normalmente, se não houver nenhuma perturbação na comunidade, nós vamos ver um gráfico desse aqui ao longo do tempo. A diversidade ela vai aumentando conforme o estágio sucessional. Ela atinge um pico aqui, né? Quando está quase atingindo o clímax, tem um pico de diversidade. Quando atinge o clímax, essa diversidade ela diminui. Então, no estágio final de sucessão, no clímax, a diversidade ela é um pouco menor porque está praticamente dominado ali pelas espécies clímax. Agora, veremos que existe o processo do distúrbio. No nosso planeta, não é perfeito assim. O ambiente ele não vai ser intocado ao longo de todo o tempo. E até mesmo, quando a gente pensa em intocado, não significa que é só o ser humano que causa distúrbios ambientais. O próprio ambiente, ele oferece certos distúrbios. O que são distúrbios? Uma tempestade é um distúrbio, um terremoto é um distúrbio, uma erupção vulcânica é um distúrbio, uma ressaca marítima é um distúrbio que vai acontecer ali no costão rochoso. Então, o próprio ambiente, ele oferece distúrbios naturais. As comunidades, elas estão sujeitas a distúrbios de maneira natural. Então, eu tenho aqui exemplos de comunidades que sofrem distúrbios. Nessa comunidade que nós vamos chamar aqui de comunidade 1, comunidade 2 e comunidade 3. Na comunidade 1, o distúrbio ele é frequente, tá? Então, o tempo todo está acontecendo algum distúrbio ali. Vamos pensar numa floresta. Uma floresta que o tempo todo ela sofre queimada. Ela mal está se recuperando, já sofre outra queimada. Então, o que acontece com essa comunidade ao longo do tempo? A diversidade ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Olha aqui onde eu estou riscando, hein, gente? Está aumentando, aconteceu um distúrbio, a diversidade cai. Aí começa tudo de novo, vai aumentando a diversidade, aconteceu outra queimada, a diversidade cai de novo. Aí vai aumentando de novo, só que aqui ao longo do tempo que aconteceu outra queimada, a diversidade diminui de novo, tá? Então, isso aqui é um exemplo com que foi olhado ali, clareiras, né? No livro esse exemplo, ele está com exemplo de clareiras, mas na nossa aula aqui nós estamos imaginando florestas sofrendo queimadas. O que acontece nessa comunidade 1? A diversidade geral da comunidade, ela vai ser sempre baixa. Ó, olha aqui, ó. De um modo geral, se a gente for usar a média ali, a diversidade daquela comunidade 1, ela vai ser sempre baixa. Por quê? Tem muito distúrbio, o tempo todo acontecendo distúrbio ali, nem deixa a chegar numa diversidade muito alta, porque quando está começando a aumentar a diversidade, acontece um distúrbio, e aí diminui novamente a diversidade. Então, quando eu tenho distúrbio frequente, a tendência é que essa diversidade ela seja baixa. Agora, vamos olhar para a comunidade 3 aqui. Eu vou deixar a comunidade 2 por último. Na comunidade 2, eu tenho já um processo de sucessão ecológica aqui que já começou intermediário. Ele está aumentando, mas aí acontece um distúrbio fraco ou quase nunca acontece distúrbio. É uma comunidade onde o distúrbio ali ele é raro ou quase nunca acontece um distúrbio. Aí o que acontece aqui nesse pico? Chegam as espécies clímax, dominam tudo, a diversidade ela cai um pouco, porque as espécies clímax dominaram. E aí a diversidade ela se mantém ao longo do tempo, o clímax, porque quase não tem distúrbios nessa comunidade. Aí de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, acontece um distúrbio. Pum, a diversidade cai aqui. E aí vai demorar uma vida de novo para acontecer outro distúrbio. Então essa comunidade ela vai novamente se reerguer, vai atingir um certo grau de diversidade, vai chegar às espécies clímax, vai diminuir um pouco a diversidade ali. Então, nos 3 exemplos aqui, nas 3 amostras, sempre que ela atinge um clímax, né, atinge um estágio, as espécies clímax dominam, diminui um pouco a diversidade. O que acontece aqui? De um modo geral, na média, a diversidade da comunidade como um todo, do ambiente como um todo, ela vai ser um pouquinho maior do que no exemplo da comunidade 1. Ó, ela vai ser um pouquinho maior aqui. Ó. Por quê?
Porque está quase sempre em clímax. E quando está em clímax, ela não vai ter a maior diversidade. Por quê? Porque vai estar sempre ali as espécies clímax dominantes. Ela vai ter uma diversidade maior do que aquela que sofre distúrbio o tempo todo, está o tempo todo recebendo paulada. Vai ter uma diversidade um pouco maior, mas não tão grande quanto, por exemplo, da comunidade 2, que é aquela que ela sofre distúrbios relativamente frequentes, mas não tão frequentes quanto do exemplo 1, mas também não é tão raro quanto na comunidade 3. A gente fala que essa comunidade 2 aqui, ela tem uma taxa de distúrbio intermediário. E aí, o que acontece? Nessa comunidade, a diversidade ela vai aumentando ao longo do tempo, ela chega naquele pico onde eu tenho tanto espécies pioneiras, espécies intermediárias e espécies clímax, e aí acontece um distúrbio, e aí a diversidade cai. E aí ela novamente vai passar pelo processo de sucessão, vai chegar pouquinho antes do clímax, vai sofrer uma nova perturbação. Então vocês percebem que quando o distúrbio ele está na média ali, a comunidade ela está sempre atingindo aquele pico antes de atingir o clímax e cair de novo a diversidade. Então, normalmente, regiões que não sofrem nem pouco distúrbio a ponto de manter tudo uma coisa só e nem muito distúrbio a ponto de acabar com tudo. Então, comunidades que sofrem taxas de distúrbios intermediários, a diversidade ali ela tende a ser maior do que nos outros casos. Então, na média ambiental aqui, a diversidade aqui ela é um pouco maior. Essa é a famosa teoria do distúrbio intermediário. O que ela fala? Essa teoria do distúrbio intermediário, ela diz que em locais, em comunidades onde o distúrbio ele não é nem tão frequente e ele não é nem tão raro, a diversidade ali ela tende a ser alta. Então essa teoria, ela expressa uma tendência que a gente consegue observar na maioria dos casos. E a gente chega à seguinte conclusão, né? A maior diversidade ela é mantida nos níveis intermediários de perturbação, que é quando a gente encontra todo aquele pico de espécies ali ocorrendo. E aí sim acontece um distúrbio ali, o distúrbio intermediário. Eu vou ter sempre uma mistura ali de espécies pioneiras, espécies clímax e espécies intermediárias ali. Tá? Beleza, gente? Eu espero que tenha dado para vocês entender essa aula. Eu sei que o conteúdo ficou um pouco extenso. Essa foi a nossa última aula de ecologias de comunidades. Vocês podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, cabelo_thiago, onde vocês vão poder tirar dúvidas sobre essa e outras aulas aí, se vocês tiverem dúvida. E eu já aviso vocês que a partir dos próximos vídeos, nós vamos dar início a outra matéria agora. Então, nós finalizamos ecologia de populações e comunidades e a gente vai começar a ter zoologia. Olha que legal, minha matéria favorita. Então, os próximos vídeos aí, se vocês não querem perder, já se inscrevem no canal, ativa o sininho, porque a partir da semana que vem ou da outra, já vão começar a aparecer aqui no canal os vídeos da matéria de zoologia. Eu vou tentar englobar aqui o maior número de matérias da graduação possível aí para ajudar sempre vocês a estudarem. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.